Boa tarde, professor. Tarde. Bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade para esta troca de perguntas e respostas em relação aqui ao novo consumo, a um possível novo consumo e um novo comportamento por parte do consumidor português. Bem-vindo a esta primeira conferência DH em formato digital e começava por uma questão que é a seguinte, que é a comparação entre duas crises que nós estamos a viver nesta década. Uma vivida em 2011, 2012 em Portugal, financeira, não é? E uma agora, esta atual, de foro económico. Contudo, ambas têm um impacto tremendo sobre o consumidor, sobre o comportamento e os hábitos de consumo dos portugueses. A pergunta que eu coloco é se existem formas diferentes de conviver com esta crise, por um lado financeira, por outro lado económica. Bom, muito boa tarde, obrigado pelo convite que me fizeram. De facto existem porque são diferentes doenças e, portanto, merecem diferentes tratamentos. Basicamente, a grande diferença é que esta crise não é uma crise que advém de um desequilíbrio grande das nossas contas públicas que, tentando, na altura, reagir a uma outra crise de natureza um pouco mais estrutural, que a Europa toda estava a passar, acaba por atirar Portugal para um completo desastre e desequilíbrio a ponto de ter que vir ser resgatado. Agora não se trata disso. Nós tínhamos dois grandes problemas, tratámos um, não tratámos o segundo, conseguimos repor muitos anos, isto demorou, digamos, começa em metade da legislatura ainda do Passos Coelho, começa-se a recuperar, ele ainda afunda um pedaço, depois começa a recuperar, sim. Mas o equilíbrio, de facto, orçamental começa-se logo a fazer um esforço logo assim que ele entra, e vem por ali por cima, por ali fora, e portanto consegue-se chegar, 8 anos depois, praticamente, não é? Quase que uma década, a um equilíbrio orçamental. A outra questão que tínhamos para tratar era a dívida pública acumulada e que não conseguimos tratá-la. Começámos a dar os primeiros passos para o tratamento, mas não conseguimos tratar. O que quer dizer que esta crise apanha-nos ainda em fase de alguma convalescença. E por isso, nós agora também, quando olhamos para as medidas que o governo português vai fazer ou pode fazer, temos que sempre perceber que está muito limitado. Porque, na realidade, há determinados limites que é difícil ultrapassar, porque isso pode provocar uma crise de natureza semelhante à anterior, que é o mercado não aceitar a nossa dívida e nós depois termos que recorrer a um apoio externo que nos garanta a solvência financeira durante mais 1 ou 2 anos. E, portanto, para evitarmos isso... Portanto, há a possibilidade desta crise passar de uma económica também para uma financeira. Exatamente. Portanto, nós com a nossa cura, não podemos pegar e destruir aquilo que fizemos. Então, estamos limitados. Agora, repare-se, a outra crise era uma crise que olhava para o orçamento e tentava equilibrar as contas públicas e fez isso, não é? Fizemos isso. Esta crise é uma crise em que o problema não advém das nossas contas públicas, que elas estavam equilibradas, nem advém da forma como o mercado nos olhava. Vem por outro motivo. Há, na mesma, uma interrupção brutal naquilo que é a nossa atividade normal e entramos num novo estado agora, que é o da recuperação. Ora bem... Mas também, desculpe interromper, mas também há aqui uma outra questão que é, na anterior crise, na financeira, Portugal foi um país, entre alguns, a viver uma crise. Aqui, nesta económica, temos uma crise global. Exatamente. Não há, como se costuma dizer, não há ninguém a rir-se dos outros. Não, aqui não há, embora uns tenham mais ventiladores que outros. Sim. Eu, quando ponho os ventiladores, ponho entre aspas, não é fisicamente os ventiladores, sim. Mas é a capacidade que temos para usar determinado tipo de instrumentos que outros não terão. E é por isso que eu tenho... temos que consolidar isso. Agora, há aqui um aspecto importante. Esta crise, a forma como se lida com ela é a 2 tempos. Primeiro, é injetar liquidez, muita liquidez, rapidamente, para que as pessoas não tenham um sobressalto imediato, brutal como houve.
A outra crise não foi tanto assim. As empresas iam fechando. Nós sentimos que de mês para mês as coisas pioravam, aumentava o desemprego. Aqui não foi de mês para mês, foi de um dia para o outro. Ponto. E isso é uma coisa que não permite sequer ajustamento nenhum. Mais, obriga que todos estejamos confinados, mesmo aqueles que ficam desempregados não podem procurar emprego. Claro. Não podem ir para a rua pedir dinheiro. Ficam em casa. Ponto. Não se pode e nem sair. podem emigrar à procura de emprego. Exatamente, não podem emigrar como fizemos anteriormente. Portanto, não há capacidade nenhuma de reajustar nada. E, portanto, há que injetar imediatamente muita liquidez, e isso foi a promessa do governo português e também a promessa do Banco Central Europeu, e percebendo isso imediatamente, há que introduzir muito dinheiro. Agora vem uma segunda fase. Sim, mas ouve-se muito falar em curvas. É a curva em U, é a curva em V, é a curva em L. Inclusivamente já ouvi falar de uma curva em formato de logótipo da Nike. Exatamente. Passa publicidade. Mas quando é que saberemos ao certo que tipo de curva é que iremos ter? Isso é muito simples. A economia é uma ciência social. E, portanto, nós temos que perceber uma coisa. Se nem os médicos, que têm uma ciência que é extraordinariamente concreta, conseguem determinar com exatidão aquilo que é a evolução do número de casos que nós vamos detectando e de mortos, eu acho que é mais difícil, muitíssimo mais difícil, percebermos isto. Aquilo que nós percebemos é claramente que dificilmente esta crise sai à velocidade com que se entra. Isso está já posto de parte. A menos que nós fôssemos uma economia completamente fechada, tipo Coreia do Norte. Se nós fôssemos a Coreia do Norte, sem importações nenhumas, nós fechávamos 2 semanas, voltávamos no outro dia e toca a andar. Bom, a China reclama esse tipo de recuperação para ela, mas eu tenho muitas dúvidas, porque não vai fazer assim, porque ela neste momento já depende imenso dos outros. E ao depender imenso dos outros, nós estamos de facto muito dependentes, cada vez mais interligados. As próprias exportações da China estão emperradas, como se costuma dizer. Exatamente, porque eles próprios já reconheceram, eles aspiravam a essa recuperação em V, portanto, essa recuperação em V acho impossível. A questão é, se nós começamos a recuperar já ou não, para fazer o U, ou fazermos mais o que eu chamo o V assimétrico, ou se quiserem o tal símbolo da Nike, não sei bem o que é. Mas eu sempre digo isso. A primeira vez que me pediram uma opinião, está escrita, foi publicada no início do mês de março, no artigo no Expresso, eu até pus a minha previsão para a quebra do PIB, que era para mostrar uma certa coragem por um lado, e também eu acho que é preciso... Sua veia zandinga. Não é zandinga, digamos assim, eu posso perguntar a qualquer pessoa na rua o que é que acha que vai ser a evolução do PIB para o ano. É como posso perguntar, entrando num consultório médico, e dizer assim, diga lá, olhar para mim, qualquer pessoa, o que é que eu tenho? E o médico, ou de costas até, com os olhos fechados, diga lá, que doença é que eu tenho? E o médico não faz a mínima ideia. Mas eu prefiro que um médico me diga uma opinião, mesmo não sabendo muita coisa sobre mim, e não tendo muitos dados, que é uma opinião de alguém que acompanha a evolução das doenças, etc. E por isso eu prefiro saber aquilo que é a sensibilidade da Direção-Geral de Saúde a saber a opinião de uma pessoa da rua. Mesmo que a Direção-Geral de Saúde me diga que não sabe o futuro. Bom, mas está bem, mas está muito mais informada e sabe ler melhor os elementos. E é por isso que eu também gosto muito de ouvir os meus colegas economistas para ver como é que eles interpretam os dados. Porque uma coisa também nós percebemos. Esta crise foi de tal forma profunda e que não tem réplica possível, porque as crises mais profundas que tivemos já passou tanto tempo que o enquadramento e a forma como nós estamos ligados e reagimos é completamente diferente. Portanto, não tem comparação nenhuma. Se eu quiser usar dados da crise de 29, para agora não serve de nada. E quando tentamos, então, coisas mais específicas, como o comportamento do consumo, que é o que estamos aqui a tratar, etc., ainda menos relevo tem. Porque não existia, nem era imaginável que existisse há 100 anos, uma coisa que nós transportamos na mão, para além de poder falar, faz tudo. Até falar. Não é? Portanto, fazer telefonemas. Portanto, isso era inimaginável. Logo, neste momento, as reações são muitíssimo diferentes
e com características diferentes. Nós agora percebemos-las melhor e também já podemos também antecipar melhor aquilo que pode ser uma evolução. Mas isto para dizer que, de facto, a expectativa agora é de que tal seja o tal V, porque a questão básica não está tanto num reequilíbrio de situações públicas, etc. E há instrumentos que estão a tentar usar-se em força, como nomeadamente grandes, massivas compras de dívida pública por parte dos bancos centrais, injeções, programas de injeção de programas de reativação da economia, etc. Agora, mas que também ainda não estão claros, não é? Não estão claros. Mas temos do outro lado, isto é de quem promove o programa, mas temos do outro lado uma população também um bom pedaço diferente. A população hoje é muitíssimo mais educada. Aliás, eu estava aqui a assistir à apresentação e nós percebemos isto hoje. Isto é um mundo completamente diferente. Quer dizer, há 20 anos atrás nós não podíamos estar a pensar, talvez as pessoas comecem a comprar por nos telemóveis ou nos computadores, né? Nos telemóveis se pensava comprar. Talvez isso, mas há desconfiança. Portanto, esses cenários que se punham há 20 ou 30 anos atrás, hoje não servem de nada. Portanto, hoje nós temos uma realidade que é muitíssimo diferente. Eu lembro-me da primeira SMS que eu recebi e perguntei-me para que é que aquilo servia. Se não era muito mais fácil aquele meu amigo ter-me telefonado a fazer uma pergunta. É uma pergunta muito simples. Já não me lembro, eu não me lembro. Mas lembro perfeitamente do que é que eu pensei. Portanto, veja só. Isto é um paradigma de alguém que talvez há 30 anos atrás, ou 20 e tal anos atrás, quer dizer, não percebia para que é que servia um SMS. Claro. Mas hoje, ou atualmente, temos uma base concreta, adiantada até pelo próprio Ministério das Finanças. Exatamente. Que é, as previsões estimam que, em média, 30 dias úteis de confinamento gera um impacto negativo no crescimento anual do PIB de 6,5 pontos percentuais. Isto num PIB à volta dos 212 mil milhões de euros, estamos a falar de perdas à volta de 13, 14 mil milhões de euros. Por cada 45 dias consecutivos. A minha pergunta é, falando diretamente do tema desta conferência, que é o novo consumo, o que é que isto significa? O que é que estas perdas significam, de facto, para as empresas, para, neste caso, os retalhistas, mas também para os fabricantes e para os consumidores? Bem, não podemos dizer que significa a mesma coisa para todos. Há atividades que estão absolutamente paradas ainda e há atividades que estão a trabalhar acima do que era o nível anterior. Pronto. E, portanto, para percebermos que também há vencedores, como em todas as crises, há vencedores. Claro. Aquilo que o Ministro das Finanças falou foi uma forma muito agregada, imaginando-se que depois há uma compensação nos outros meses que se repunha a produção, ou a geração de rendimento igual ao nível anterior. Portanto, as projeções que agora se andam a fazer, ainda hoje vi num webinar feita pelos economistas do BBVA, e aponta-se para valores que andam na casa dos quebras de 8%, também estava aqui. Sim. Mais coisa, menos coisa. Eles dão um intervalo que acaba nos 8%. Não se entram nos 8%, põe entre 13 e 8%. O ISEG fez uma estimativa entre 4 e 8%, provavelmente vai ser revista, mas vamos ver. O próprio INE já fez sair a evolução dos dados do primeiro trimestre. O primeiro trimestre teve uma quebra brutal em março. Agora, o que é que isto significa? Isto significa, ainda por cima, por lado do consumo, mais um alerta. Quando as crises aumentam, há uma tendência para os consumidores, para as famílias, aumentarem a taxa de poupança. Por receio. E neste caso, foi à força. Nem havia possibilidade, nós não andávamos na rua. Eu costumo dizer que quando não tenho tempo, muito ocupado a trabalhar, eu digo que não tenho tempo para gastar dinheiro e, portanto, não consigo gastar dinheiro. Quando eu estou muito ansioso, é quando eu gasto mais dinheiro, não é? Tenho tempo, ando a passear nas lojas, ando de férias, tenho tempo e gasto mais em coisas supérfluas, mas que ajudam a estimular a economia, faço alguns abusos adicionais que no dia-a-dia não faço. O que eu quero dizer com isto é que nós também forçamos por duas maneiras. Primeiro, há uma sensação de crise e isso aumenta a taxa de poupança e, por outro lado, houve confinamento. E o confinamento leva a quem manteve o rendimento, não foram todos, aqueles que tinham o rendimento cortado, enfim,
não puderam fazer esse tipo de atividade, mas os que mantiveram o rendimento, e são muitos, atenção, basta pensar em todos os funcionários públicos, nós estamos a falar de mais de 600 mil pessoas, não é? Quase 650 mil pessoas, mas há muita gente que manteve o rendimento porque esteve de casa a trabalhar. E estando em casa a trabalhar, não podendo sair, seguramente que há muitos portugueses que viram isso e verificam isso. O saldo da sua conta à ordem aumentou imenso, porque ao fim do mês não desceu e no outro mês em cima não desceu tanto e portanto, eles agora notaram que o saldo que têm no fim do mês de maio, que têm agora, quando entra um novo vencimento, é superior àquilo que tinham no fim do mês de fevereiro, seguramente. Portanto, e isto significa que aumentou imenso a taxa de poupança. Não é mau para a economia. Atenção, pode ser mau para um setor no imediato, mas não é mau para a economia, nem é mau para Portugal. Porque aumentar a taxa de poupança no curto prazo, claro que tem um impacto negativo no consumo, mas aumenta a capacidade de consumo futura. Aumenta a capacidade de que, por exemplo, os aposentados futuros tenham mais rendimento e não caiam, digamos, numa penúria de consumo, como às vezes caem quando passam de trabalho para pensionista. É, de certo, de alguma forma, um gerador de confiança para os dias. Exatamente. E potencia, alavanca, atenção, para quem quiser fazer compras financiadas, portanto, alavanca, uma base maior alavanca-lhe mais a potência de consumo ou bens de investimento, como uma casa ou equipamentos para a casa, os frigoríficos, etc. Portanto, isto é, a poupança, de alguma forma, pode se transformar de forma positiva e até fluorescente, acrescida, por se ela produzir rendimento, no consumo futuro. Portanto, pode ser, no curto prazo, deprimente para quem já sofre a atual crise, ver que os consumidores ainda por cima ficam mais negativos ao consumo. Mas esse isso é da reação da natureza humana. O Sr. Primeiro-Ministro agora anda na rua a tentar mostrar às pessoas, almoçem, jantem, o Presidente também jantem fora, etc. Não vale a pena, quer dizer, as pessoas irão jantar se acharem que... Porque é o terceiro aspecto que eu também queria chamar aqui a atenção, que é, nós estamos a falar de ações que se podem promover do ponto de vista do Governo, mas depois há uma questão muito importante que é saber como é que os consumidores interpretam a informação que têm e reagem a essa informação. Bom, portanto, há aqui uma série, e eu tenho notado isto, as empresas têm se esmerado, eu estou a falar por Portugal, os empresários portugueses têm se esmerado a tentar dar todos os sinais de confiança, de transmissão de confiança, que é uma palavra fundamental para que as pessoas possam ir à rua. Claro. A pessoa só vai à rua se tiver confiança. Para entrar dentro do estabelecimento, é preciso ter confiança. Portanto, eu tenho visto isto nas pequeninas lojas, nos pequenos comércios. Eu fico até às vezes sensibilizado, porque vejo pessoas com um ar que nós achamos até bastante humilde, com pouca instrução, etc., a cumprirem, a mostrarem um zelo no cumprimento das regras sanitárias que lhes dizem que ouvem, né, para forçar e, digamos, impressionar os seus clientes a que venham porque não têm problemas. Portanto, isso é um sintoma, portanto, que o lado da oferta de produtos e serviços está a fazer o seu papel. Agora é preciso que os consumidores, não é, também ganhem confiança. Note-se que, por exemplo, a praia deste fim de semana, não é, que foi muito falado e visto, etc., é um excelente indicador, eu acho, para o consumo. Porquê? Porque mostra que, aparentemente, os portugueses estão disponíveis para sair de casa. E isso é um primeiro passo. Portanto, se as pessoas nem sequer saírem de casa, então não tem hipótese nenhuma. E que vai impactar um dos setores que foi mais atingido por esta crise, não é? Mas também não tínhamos ilusões. Nós somos um país que depende muito do turismo e do turismo externo. E, portanto, nós tínhamos níveis de dormidas, de milhões de dormidas por ano, que passam a zero, e sem dormidas externas, o turismo que temos e as estruturas turísticas não conseguem sobreviver. Claro. Nós podemos tentar aqui dar uma ajuda, os portugueses podem tentar dar uma ajuda, mas é difícil, porque, quer dizer, não estou a ver. E em relação a este fenómeno que agora também surgiu, passa a publicidade também a outra campanha publicitária que é o que é nacional é bom,
esta procura pela produção nacional, o produto português, e com a dificuldade que existe, apesar das fronteiras não estarem fechadas, não é? Mas há a possibilidade de importar bens alimentares. Mas, de facto, aqui a produção nacional pode sair beneficiada ou pode ser um daqueles tais vencedores que o professor indicou há pouco? Pode. Assim, as nossas entidades oficiais não podem discriminar produtos de outros países, particularmente da União Europeia. Então, não podemos fazer esse tipo de política. Agora, isto passa pelos portugueses. Admite que um determinado tipo de clientes mais sofisticados olha seguramente para a origem dos produtos, ou pelo menos de alguns produtos. Porque depois aqui sobrepõem-se muito, vocês que são as pessoas do consumo sabem isto muito bem, as fidelidades às marcas, etc. Sim, claro. As pessoas não põem em as causa. Promoções, etc. etc. E depois tem a questão básica mesmo, que não seja o preço. Ora bem, os portugueses são muito sensíveis ao preço, porque nós temos um nível de rendimento per capita que é bastante baixo. Nós temos um número muito grande de pessoas que oferem um rendimento muito baixo. Portanto, nós não podemos esperar que um português que tem um salário mínimo nacional, que entra no supermercado, comece a olhar para a fruta e que escolhe a que é portuguesa, quando lhe cobra um prémio de portuguesismo, de Portugalidade, de 20% ou 30%. 20% num prémio de Portugalidade significa ele comer mais um dia em 5. Quer dizer, temos que ter isso em consideração, não é? Portanto, depende. Claro que se nós conseguirmos produzir mais barato, ainda por cima português, então não temos dúvidas nenhumas. Claro, claro. Com a carteira e com o coração e com tudo. Agora, de outra maneira é um bocadinho difícil. Temos que estar a fazer apelo a um determinado tipo de consumidor mais sofisticado. Mas o professor agora focou aqui um tipo de consumidor que é aquele que sente de facto maior dificuldade na carteira, não é? Com menos rendimento disponível durante o mês ou ao final do mês. Mas isso também é de alguma forma não é um contrassenso, mas não equilibra com o facto, por exemplo, esse consumidor que tem menor rendimento, normalmente é aquela pessoa que tem menos disponibilidade para efetuar as compras online, para verificar as promoções no comércio digital, nos sites da distribuição moderna e de outros players. Mas, no entanto, por exemplo, vimos aqui um boom no comércio digital, apesar da penetração do e-commerce ser muito baixo em Portugal, e como dizia o diretor-geral da Centromark há algum tempo atrás, se nós estivermos em cima de 1%, um crescimento de 400%, de facto, atingimos não é? Temos 400%, mas o que é que esses 400% de facto significam? Mas, de facto, acha que aqui o e-commerce foi uma necessidade deste confinamento ou de facto é algo que poderá perdurar pelos próximos tempos? Sem dúvida que é o resultado de um confinamento, como foi o teletrabalho. Tudo isto já existe, como foi a telescola, chamo de telescola tudo que sejam aulas à distância e sinceramente, o que nós verificamos e fomos empurrados para aquela utilização, porque se calhar não faríamos. Agora há que preservar isto. E eu acho que isto é muito importante, que é preservar estas experiências que tivemos e conciliar o melhor de tudo. Isto é, eu acho que é muito mais interessante fazer um webinar, mas com pessoas, pelo menos com algumas pessoas, mas depois ser transmitido nas mesmas condições. Eu posso estar numa sala com um laptop como tenho à frente, a falar, com a câmera aqui. Não é preciso câmaras especiais, é preciso apenas cada um de nós ter o seu laptop à frente, estamos a falar, estamos numa sala e toda a gente está. Portanto, usarmos todos estes instrumentos. O e-commerce pode ainda, se calhar, melhorar. Agora, eu por mim falo, repare, eu fiz muito mais compras através de plataformas digitais, mesmo até para entregas noutros lugares, porque eu não podia deslocar-me. A minha mãe vive a 100 km de Lisboa. Eu poderia, se dissesse, invocasse, por acaso, era o caso, eu sou o filho único e, portanto, eu poderia ir lá em uma atitude de apoio. Mas, para mim, foi muito mais simples. Ela estava a precisar de um pequeno objeto e eu comprei e mandei entregar em casa.
E, portanto, e ela ficou muito admirada, diga-se de passagem, como é que lhe foram entregar uma Como é que é possível, não é? Não, isto é, não, mas repare, só para chegar a este ponto, a minha mãe que tem 87 anos de idade, eu consegui meter-lhe um iPad, um mini iPad nas mãos e ela às vezes, muitas vezes não consegue dar a volta àquilo, mas às vezes já consegue fazer uma transmissão e fica. Portanto, isto para dizer que o mundo digital, mesmo às pessoas mais longe, mais empedernidas, mais difíceis, pode chegar. E a distribuição aqui é fundamental. O que eu acho que falhou um pedaço aqui neste período, e é pena que não se, por exemplo, se desenvolva mais, é a ligação fácil da recolha dos produtos junto das instituições, dos supermercados, estamos a falar agora dos supermercados, etc., por quem trabalha. Porque, repare-se, e acho que isso foi uma falha que podia ter sido facilmente comatada e pode ser facilmente oferecida, porque há determinadas lojas que o fazem, em que a pessoa pode encomendar online e vai recolher na passagem quando vem do seu trabalho, porque eu estou a pensar como é que vai ser o mundo daqui a 6 meses ou 12 meses. Quer dizer, eu não espero que estarmos com o mesmo tipo de restrições, com o mesmo tipo de imposições que estamos agora. Nós vamos ter seguramente uma cura mais eficaz, portanto é mais tranquilo, mesmo que fiquemos doentes, é mais tranquilo a saída da doença, ou então tenhamos a vacina a ser aplicada e, portanto, a começarmos a acreditar que, ou até, como já li uma notícia, a doença pode desaparecer por si. A doença pode desaparecer. E se desaparecer por si, ainda melhor. Era o prefiro. Mas, para lhe dizer que nós temos que criar formas muito inteligentes de ligar o digital ao humano, que é a forma mais certa. Porque ninguém está contente só com o digital e ninguém está contente só com o humano porque acha que o digital faz imensa falta para tudo. E, portanto, nós temos é que arranjar aqui os lugares. E a possibilidade das pessoas encomendarem online sem ter um horário de distribuição que o obriga a estar em casa, porque muita gente não pode estar em casa, quem estiver a trabalhar depois não está em casa. Agora estamos em casa. Eu agora posso receber as encomendas das 8 da manhã às 10 da noite ou às 11, quer lá saber. Mas esta mudança é uma mudança muito importante. É o chamado click and collect, em que nós compramos e vamos à loja Exatamente. buscar. E isso é uma modalidade que pode ajudar imenso a ligação do online e a estimular até o consumo. Claro que depois deixamos de aquele consumo por impulso, por passarmos ao pé do produto que quase que nos toca, não é? Claro. Fica fora. Então, há estratégias do ponto digital se fazerem, não é? E o português gosta tanto de passear nos centros comerciais, não é? Mas isso temos que deixar para outras compras. Exatamente. Agora, há aqui um espaço que eu acho que é importante, que não se apurou muito. Há algumas lojas até contraíram os horários, isso foi dado nota aqui assim, e isso aumentou a pressão para uma alteração de padrão do consumidor, que vai ser reposto. Isto é, os portugueses vão repor. Agora, o digital, as encomendas e as entregas em casa, e, portanto, e a logística a funcionar, vieram e vão ficar. Vão ficar porque as pessoas perceberam que é cómodo e é seguro. Lá está. É aquela questão que é muito importante. Segurança. Segurança e confiança. Exato. Eu estou a dizer segurança nesse sentido, que é, eu estou seguro que quando lhe pago agora por multibanco 50, 100 ou 200 euros, daqui a um dia vou receber as coisas em casa. Isso é fundamental. Portanto, quando se começarem a perceber que, de facto, há sistemas que me garantem isto e que, se eu não receber, eu sou ressarcido, não é? Então temos aqui uma possibilidade de expansão. É preciso também receber ao fim de um dia ou dois, claro. E não 2 semanas e quase 3, como aconteceu, porque de facto a máquina não estava oleada. Professor, mas focou um ponto que é o seguinte: o vírus pode desaparecer, assim tipo um toque de fada, como também pode haver a possibilidade de termos uma segunda vaga do surto para o final do ano. Como é que uma empresa, seja ela distribuição, seja ela fabricante, se pode ou deve preparar para essa possibilidade dessa segunda vaga? Bem,
neste momento, é imaginar, eu digo que a forma que me parece adequada é exatamente imaginar esse cenário. Do ponto de vista económico, se nós tivermos que nos confinar mais um mês ou dois, é uma desgraça. Eu vou dizer que é uma desgraça. E de facto é uma desgraça porque nós também não temos grandes condições, por aquilo que eu já referi, de nos continuarmos a endividar sem limite, sem que um dia mais tarde os credores que eventualmente vão comprar obrigações emitidas pelo Estado português perguntem assim, mas vocês, desculpem lá, alguma vez vão pagar isto? E a resposta é não, nunca vão pagar. E portanto, a partir do momento que uma pessoa imagina que alguém não vai pagar, não leva dinheiro. Portanto, tal, digamos que, tendo em conta a possibilidade, quer dizer, muito remota, eu espero que tenhamos que voltar atrás para o confinamento desta natureza, num espaço de tão curto tempo, não é daqui a 10 anos, estou a falar já a seguir, isso era uma desgraça mesmo. Agora, é possível que se aumentem algumas cautelas, se obriguem as pessoas a aumentar algum tipo de reforço de segurança, de afastamento, há medidas mais que possam penalizar as empresas. E cada empresa a fazer esse exercício, que é um exercício que agora pode tentar fazer, que é, imaginem que o cenário vai agravar-se e eu posso, imaginem, em vez de metade dos clientes, posso só ter um quarto. Ou imagino que eu na loja volto outra vez a poder deixar entrar apenas X número de utilizadores, etc. Portanto, neste momento, as empresas estão muitíssimo mais preparadas para começar a planear e saber o que devem fazer. Até porque um dos problemas da distribuição, muitas vezes, era assegurar que os seus trabalhadores estavam seguros. E eu fartei-me dizer isto. Eu iria lá fora bater palmas, por exemplo, aos empregados das caixas dos supermercados, que eu acho que foram heróis, porque recebiam basicamente o salário mínimo nacional, não recebiam próximo disso, e estavam sem nada, porque agora eles já têm umas proteções, estavam sem nada a atender centenas de pessoas que lhe passavam à frente naqueles períodos em que nós sabíamos que já havia casos, os casos estavam a progredir exponencialmente e as pessoas continuavam ali a enfrentar tudo que lhe aparecesse à frente. E, portanto, agora um empresário sabe, conhece melhor e pode precaver com antecedência, comprar equipamentos, etc., que pode servir para esta ou para outra coisa e começar a pensar no que pode fazer. Claro, mas eu agora vou aproveitar aqui uma frase que o Paulo Portas disse num webinar da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, que era basicamente que o pior que nos podia acontecer era sairmos disto sem ter aprendido nada. A minha pergunta é, de facto, o que é que acha que o consumidor, as empresas, o empresário, as pessoas em geral aprenderam ou vão aprender com esta realidade? Para mim, a grande lição, e foi geral, foi a de nós sabermos integrar a tecnologia e mergulharmos no ambiente digital à força. E aprendemos uma quantidade enorme de coisas. A IDC tem um estudo, tem uma análise que diz que Portugal, nestes 2-3 meses, andou uma década para a frente, em termos tecnológicos. Sim, claro. Repare, há coisas tão simples quanto isto. Hoje em dia, a esmagadora maioria das pessoas sabe assistir a um webinar, sabe cortar o som do seu microfone, sabe que quando está a transmitir a sua própria imagem está a expor-se, a expor a casa, a expor o ambiente e sabe também que aumenta a dificuldade da comunicação. Por isso as pessoas já sabem que cortam a imagem, não é para não aparecer às vezes, é mesmo para aumentar a qualidade da comunicação. Sabe imensas coisas que não sabíamos, mas isto entrando na plataforma Zoom, já se sabe onde é que estão os botões, entrando na plataforma Teams, em todas. Portanto, o que nós fizemos foi um percurso notável de aprendizagem. Eu próprio dizia que todos os dias estava a aprender coisas.
a fazer as apresentações, a partilhar os ecrãs, N coisas. Portanto, nós aprendemos imenso, fomos obrigados a fazer muitas compras online, aprendemos também a começar a ganhar mais confiança nesse tipo de canal de procura para o consumo, e vimos que, de facto, podemos fazer muito mais coisas que nos podem aliviar e que acho que devemos manter. Sinceramente, devemos manter. Até podemos melhorar. Uma das coisas que eu me pergunto, porque é que não apareceu ainda, é a chamada para os call center. Eu vou-lhe explicar. Todos nós, de vez em quando, temos que fazer uma chamada telefónica, vamos ao site, não sei o quê, clicamos, não sei o quê, depois está lá o número de telefone. E eu pergunto porque é que, com a tecnologia, com a difusão, a massificação daquilo que foi a banalização da videoconferência, se não é muito mais simpático vermos uma pessoa que está à nossa frente, a olhar para a câmara e a dizer-nos: olá, como está? Então diga lá, o que é que se passa? Custa o mesmo, mas eu acho que tem... Mas por norma, após call centers vão reclamações e as pessoas não gostam, se calhar não por estou isso. a dizer isso, estou a dizer um apoio, um help desk, o que for. Quer dizer, por que não este tipo, uma informação, um canal de vendas? Isto é, eu acho que se abriu com esta intermediação digital de comunicação entre duas pessoas, abriu-se toda uma nova possibilidade de fazermos e ao mesmo tempo também ser mais humano. Claro. Eu acho que é mais humano estar a falar para uma cara, mesmo digital, com um som digital, do que estar apenas a ouvir uma pessoa. Portanto, e essa humanidade pode ajudar-nos também a aprender-nos à marca, ao serviço, ao que for. E repare, estamos a usar o mesmo tempo. É o mesmo tempo da pessoa, não tira mais nem menos. Claro. Passa a ter uma cara. Claro. Professor, tenho aqui uma pergunta que é colocada no chat e eu sei que o professor também tem compromissos dentro de poucos minutos e a questão é esta. Como é que o Estado pode ajudar a reaquecer a economia pós-Covid? Talvez sejam necessários mecanismos usados na crise de 1929, como o aumento de obras públicas? Sim, essa é uma boa possibilidade. Há bocadinho eu acabei por não concluir o meu raciocínio, porque eu disse que esta crise tinha dois remédios. O primeiro era atacar com a liquidez e o segundo com um estímulo diferente. Não é de liquidez, mas através de estímulos económicos. Estímulos económicos, mas aqui temos que ser... Tem que haver coragem. Tem que haver coragem. Porque coragem e, digamos assim, medidas de apoio a quem quer, de facto, fazer alguma coisa e mudar. Isto é, nós já percebemos que o nosso futuro tem que obrigatoriamente passar por uma sociedade que consome menos recursos ou que reutiliza esses recursos por uma economia mais amiga do ambiente, menos poluente, portanto, mais digital, etc. E, portanto, nós temos que, de facto, dar passos nesse sentido. A economia pública e o estímulo que se pode dar é muito importante. Eu já aqui disse, porque é o maior agente em Portugal, portanto é o Estado, e portanto podemos e devemos, muito provavelmente, fazer dar um estímulo da economia através de obras, nomeadamente naquilo que todos nós reconhecemos como são necessárias. Todos nós reconhecemos que há infraestruturas que precisam de ser vistas porque estão muito velhas, porque se queremos voltar a investir na via férrea, temos que não só investir na via, como também nos veículos, não é? Nos comboios. Temos que, se calhar, fazer alguma revisão daquilo que é as necessidades do aeroporto ou as necessidades dos portos. Portanto, há projetos grandes e infraestruturantes, não faltam. Há uma coisa fundamental, que isso é de uma emergência brutal, que é uma rede 5G muito boa, muito densa a cobrir Portugal. Porque é assim que nós depois damos o outro passo, que eu espero que também tenhamos aprendido, que é, por exemplo, do teletrabalho. Lá está, mais uma vez por via digital. E porquê é que isto é muito importante? O teletrabalho, é, a meu ver, é das grandes aprendizagens que fizemos,
não só por causa do consumo, mas eu há bocadinho fiquei mais no consumo, porque o teletrabalho permite uma quantidade enorme de benefícios. Portanto, não estou a dizer que as pessoas se deixem de encontrar, mas encontram-se... O Mark Zuckerberg do Facebook admitia há relativamente pouco tempo que 50% da força de trabalho da empresa será por teletrabalho. Dentro de 2, 3 anos, não é? Pois é. Eu estou numa instituição, que é uma universidade, está 100% a teletrabalho, ponto. Praticamente. Pronto. É tão simples quanto isto. E, portanto, nós podemos modificar bastante, e isto tem impactos muito grandes ao nível dos transportes públicos, do transporte privado, da afluência dos carros. Nós podemos fazer diferir horários. As pessoas, por exemplo, marcam uma reunião às 9 da manhã. Todos têm que afluir à reunião das 9 da manhã. Errado. Podem fluir metade. A outra metade pode ficar nas suas casas e vir às 11. Isto significa que o fluxo de tráfego das 9 da manhã é muito menor do que era, se viessem todos. E não há necessidade nenhuma, porque a reunião faz-se a mesma. O conteúdo e a resolução e as conclusões são as mesmas. Portanto, há muita coisa que pode ser feita e que pode mudar, e que depois muda a geometria das cidades. E muda as necessidades dos transportes públicos. Mas tocou num ponto antes desta realidade que estamos a viver, falava-se muito nas alterações climáticas, na necessidade da desplastificação, nas cidades, na poluição, menos veículos nas cidades, etc, etc. Isso agora, basicamente, não se ouve falar, não é? Isto também seria uma boa altura para começar a pensar no pós-Covid, termos aqui uma alteração nessa política de sustentabilidade? Sem dúvida. Como disse, o facto das pessoas se deslocarem menos vezes e ficarem mais tempo próximos dos seus bairros onde vivem é uma medida muito positiva para reduzir imenso o consumo de combustíveis. Quer dizer, você pode reduzir, entram em Lisboa diariamente 370 mil veículos. 370 mil veículos. Veja só, se 30% ou 40% destas pessoas começarem a fazer, por exemplo, 2 dias de teletrabalho, 2 dias, e se os outros 60%, mesmo os outros, quando vêm nos outros dias, alterarem a hora de entrada no trabalho, isto muda completamente. É que muda mesmo, e muda para bem das pessoas, para bem da sociedade, para bem de todos. Menos para o Ministério das Finanças, que encaixa menos impostos, não é? Não, tem que ir buscar os impostos ao outro lado. E até outro tipo de consumo, que é uma coisa que não falámos, que é, infelizmente, por exemplo, nós assistimos a dramas em pequenos setores da sociedade portuguesa, que são dramas, nomeadamente o drama dos artistas, de teatros, etc., porque ficaram sem trabalho e não podem trabalhar. No entanto, muitos de nós já passámos horas deliciados a ver vários sketches daqueles que são os nossos favoritos, que estão em casa. É o Unas, é o Herman, é este, é aquele. E eles põem vídeos engraçados. E nós passámos semanas a vê-los. Alguns têm apoio comercial, outros não têm apoio comercial. Houve gente generosamente a dar poesia, a fazerem vídeos com interpretações de textos, etc. E as pessoas, em geral, a beneficiarem disto de forma gratuita. Nós passámos a ler notícias de jornais de forma gratuita. Os jornais, outro setor. Precisamos dos jornais. As pessoas não querem pagar os jornais, estamos habituados estamos a abrir, vemos o Facebook, está lá a notícia, a gente clica e abre e é de graça. E a partilhar o PDF. Abre o PDF, manda-nos o PDF. E isto não pode suceder. Portanto, nós temos que começar a consumir outro tipo de coisa. Isto é, dar valor e pagar o que tem valor. Porque se nós não pagarmos o que tem valor, o que vai acontecer é que se calhar às tantas estamos a pagar demais a quem não tem assim tanto valor. Claro. E isso também é errado. Aí nos mídia temos o caso, por exemplo, das grandes plataformas que não produzem notícias, mas que as divulgam e depois são... Quem as produz é que sofre, porque não tem o encaixe, não é? Esse é um péssimo... Esta indústria montou-se em cima de gente que trabalha, não recebe, para alimentar os louros e os ganhos de terceiros. Quer dizer, é espantoso. Eu vou ao Google, que é uma empresa cotada, escrevo uma coisa...
através daquela plataforma, eu acedo a uma informação, o coitado, o pobre que fez a informação, a pôs lá, não ganha nada, e a Google é que ganha. Claro, claro, claro. Professor, uma última pergunta. Vou utilizar aqui mais uma vez um velho ditado, e nas crises normalmente diz-se que há quem chore e há quem venda lenços. A minha pergunta é, a economia ou as empresas portuguesas estão a chorar ou estão a vender lenços? E se não os vendem, como é que podem passar a vender? Não, a gente a vender máscaras, a vender viseiras, a vender ventiladores, a vender... O consumo de cimento aumentou. Agora, no período da crise, as obras estavam a fazer-se, muitas delas continuaram a fazer-se e aumentaram a velocidade de consecução de obras. Agora, outra questão é lançar obras futuras. Isso aí já está... lá está. Com a expectativa de que o mercado de procura potencial, pelo menos por residentes, vai baixar bastante, enfim, com estas incógnitas todas, e pelo efeito que eu já referi, as pessoas têm tendência a adiar as decisões de investimento, com a sensação de que os não residentes não vêm, portanto, há que travar um pedaço e grande a construção, mas a nova construção, mas a construção que estava a fazer-se, estava a andar e bastante depressa. O que quer dizer que há sempre gente a vender lenços. E como em tudo, a atividade, se nós formos medir a atividade das pessoas, muita da atividade não parou. Nós faz-nos às vezes um bocado de impressão, aliás, ontem estava um amigo meu médico a dizer, porque encontrei-o no centro da cidade, perto do Marquês de Pombal, e ele estava a dizer, isto é impressionante, isto está tudo vazio, porque nós chegámos, estacionámos os dois, cada um num lugar, ali, numa zona onde é difícil estacionar, nunca há estacionamento. Ele disse, isto é aterrador. Eu disse, não é aterrador, é assim, as pessoas não estão aqui, mas a maioria das pessoas que estão aqui a trabalhar, estão a trabalhar noutro sítio. Essa é a diferença. E, portanto, a quebra é muito grande em alguns setores, não é tão grande assim globalmente. Houve fatores mitigadores, como, por exemplo, layoff, as medidas de layoff são fatores mitigadores, senão esta gente toda, em vez de layoff, estava tudo desempregado. Claro. Portanto, há fatores mitigadores. E essas pessoas, apesar de tudo... E aí a crise era muito maior, não é? É muito maior, porque essas pessoas, apesar de tudo, Claro. têm rendimento que podem continuar a gastar. E, como lhe digo, nós aprendemos com aquilo que foi o passado. E só há medidas destas porque se percebeu que em crises desta natureza há que tomar imediatamente medidas de apoio às empresas para manter os vínculos com a entidade empregadora e por isso manter pelo menos gregária a estrutura social, para não deixar de desagregar isto tudo. Professor, quero agradecer a disponibilidade que teve para partilhar estes quase 50 minutos connosco. Muito obrigado pela entrevista online. Até breve. Desejo-lhe tudo bom. Cuide de si, dentro desta realidade um pouco anormal, e espero vê-lo ou conversar consigo em breve. Muito obrigado. Obrigado, foi um gosto. Boa tarde. Boa tarde aos participantes.